Olá, boa tarde. Aqui é a Rafa do Pod Jusas Esperandi. Olá, boa tarde, e eu sou a Carol. A gente queria primeiramente agradecer todos os feedbacks que a gente recebeu, todas as sugestões, né, os elogios, foi muito sensacional, isso faz com que a gente queira cada vez mais continuar trazendo temas legais para vocês. Convidados, né? É verdade, muito obrigada, gente. O tema de hoje ele é um tema que eu acho que todo advogado, jovem advogado, estudante de direito que quer advogar, gosta, que é a precificação dos honorários, né, Carol? Os nossos amados honorários, né? A gente trabalha para isso. Hoje a gente elaborou um roteiro de como a gente pode precificar os nossos honorários, né? Visando sempre o lucro e a elaboração do contrato, né? Para a gente poder receber de fato esses honorários, né? E para poder, inclusive, executar, né? Porque é o documento que a gente tem para poder executar quando não nos pagam. E acreditem, gente, isso acontece muito, principalmente quando está em começo de carreira. As pessoas acham que elas têm que pagar todo mundo menos o advogado, né? Até hoje é assim, com advogados já bem mais antigos. Imagina então quem está começando agora. Aí se ferra mais ainda, né? Eu acho que eu e a Rafa, assim, não, eu acho que a gente sentiu muito na pele a respeito disso, né? Porque quando a gente iniciou a advocacia, a gente não ligava muito para a elaboração de contrato, fazia aquele contrato padrão. Acredito que você também, um jovem advogado, você buscou aquele contrato de honorários no Jus Brasil e está usando ele até hoje. E fazia o cliente assinar nota promissória e é isso aqui que eu vou executar se ele não me pagar. Esquece honorário, esquece tudo. E é complicado, né, gente? Nós, como advogado, nós somos um instrumento, né? Se a gente faz contrato para os outros, a gente não vai fazer contrato pra gente? E cada caso é um caso. E é importante que a gente coloque, nem que a gente peque pelo excesso, a gente coloque tudo de fato no contrato de honorários, né? Porque é ali que a gente estabelece a relação cliente, né, advogado, né? Exatamente. E o princípio, por exemplo, chega o teu cliente no teu escritório, a primeira coisa que tem que fazer sempre é cobrar consulta. Já começa por aí, né? Importante, né? Cobrar consulta. Não, já manda mensagem antes, né? Já lembrando que o valor da consulta é X, podendo ser pago por Pix, cartão de débito, crédito, né? Da forma que for aceito. Barras de ouro. Bitcoins, né? Hoje em dia. Milhas aéreas. Viu que saiu uma recente decisão que dá para executar milhas aéreas, hein? Atenção. É verdade, gente. Então agora quem tem muita milha aérea aí, eu já tô começando a gaguejar, né? A Skol Beats. Quem tem milhas aéreas aí, a gente começa a ficar ligado porque já é passível de penhora também. Então, um cliente chegou no teu escritório, tu vai o quê? Cobrar consulta. E, inclusive, tem muitos casos como trabalhista ou até previdenciário, que as pessoas tiveram benefício cessado ou trabalhistas foram mandados embora do trabalho. Elas, de fato, não têm dinheiro para pagar essa consulta. Por isso, também a importância do contrato de honorários. Engloba a consulta no valor dos teus honorários para quando tu entrar com a ação. Ó, a ação vai ser X, tu vai me pagar tanto, né, no dia tal. E, além disso, tem o valor da consulta que eu também vou cobrar quando tu receber tal valor também no processo que a gente for entrar. Então, isso é bem importante também. Exatamente, até porque em casos assim, trabalhista, previdenciário, envolve muitas vezes a gente tem que fazer cálculos. Já na primeira consulta a gente tem que fazer cálculos, usar nossos programas de cálculo, planilha, etc. E demanda tempo, né? Vocês sabem que requer, né, um certo tempo, requer a nossa atividade mesmo intelectual, né? Outra coisa bem importante também nessas demandas, não sei se a Rafa concorda, é que geralmente a gente dá a informação, né, acaba colocando a consulta ali no contrato de honorários. O cliente pode até assinar, mas às vezes ele vai em outro escritório e fecha com outro escritório. Então é importante estabelecer uma cláusula assim, né? Não, muitas vezes eles vão fazendo pesquisa de preço, né? A gente chama. Eles vão em vários escritórios, fazem várias consultas. Por isso a importância de cobrar consulta, porque ele não vai no teu escritório e em outro escritório que também cobre. Ele não vai pagar duas vezes. Então, se ele for no teu escritório e tu cobrar, mas tem mais 2 ou 3, 4 que não cobrem, ele vai ficar tirando informação de um e de outro e ele vai fechar com o mais barato, porque tem gente que não se importa com a qualidade do trabalho. Exatamente. Ele se importa simplesmente com o preço. Então, claro, no final lá, né, quando ele vê que ele não está contratando um especialista ou ele está contratando uma pessoa que faz, né, de qualquer forma um processo, claro que ele se arrepende, mas aí já é tarde demais, que o processo já não vai mais caber mais nem recurso, nem nada, e a gente já cobra muito mais caro aqui no escritório, pelo menos, né, Carol, quando a gente recebe um processo e esse processo já vem de outro advogado e a gente tem que recorrer, porque a gente tem que trabalhar 2, 3 vezes mais para poder desfazer tudo lá do começo. Então, ele vai ter que gastar bem mais, o barato sempre sai caro.
Então, é muito importante, em uma das primeiras perguntas que tu possa fazer para o cliente é se ele está vindo de um outro advogado, se é uma segunda opinião ou uma terceira. Geralmente é uma segunda, a primeira opinião é o Google, né? Mas se ele já tem uma demanda juizada, então é muito importante isso. E a gente já entra no tema da elaboração da ficha de atendimento, né? Sim. E também assim, ajam com ética, né, gente? Um cliente vai sentar na tua frente, vai dizer que teve em outro advogado e tu vai consultar o processo dele, o que for, né? Cobrar consulta para isso e falar mal do trabalho de outro profissional é absurdo, né? Isso não se faz. E muito menos atravessar uma petição, né, que é como a gente chama, que é pegar a procuração do teu cliente e atravessar num processo que não é teu. Isso é falta de ética, isso é passivo de representação, inclusive, e sempre ajam com ética, gente. Agora, quanto à ficha de atendimento também, tu vai anotar tudo que o teu cliente te repassar. Qualquer detalhe, até que tu achar que não é importante, pode ter certeza que é. Lá na frente, tu vai precisar desse detalhe para montar a minuta, né, a inicial. E quando tu fizer isso, tu sempre no final faça com que o cliente leia e assine concordando, né? Dando veracidade, dizendo tudo que eu escrevi aqui é correto. Porque acontece em vários escritórios, já aconteceu com a gente, acredito que já aconteceu contigo que está aí ouvindo, de fazer a minuta, fazer a inicial e de repente lá na frente, numa sentença ou até num despacho eventualmente, o cliente dizer, não, mas eu não falei nada disso. Não, mas tinha mais coisa para cobrar, doutora, que não foi cobrado. Não, mas eu falei isso e aquilo. E daí tu vai provar como, né? Vai ficar naquela palavra de um contra o outro. Então sempre faça o cliente assinar. Tá aqui a prova. Não, tá aqui, você assinou concordando com o que estava aqui. Todas essas informações eu não tirei da minha cabeça. Eu tirei da consulta que a gente teve. Exatamente. Voltando ao assunto da segunda opinião ou do cliente já possuir um advogado constituído, o que fazer nesse momento? Orientar o cliente que, por questão de ética, você não vai emitir nenhuma opinião a respeito do processo dele ou da demanda que ele veio trazer. Ele não está satisfeito com o serviço do advogado dele, ou etc., pela questão pessoal dele, ou etc. e tal, ou os motivos que eles trazem, que vocês sabem que são muitos. Mas orientar, então você vai lá, conversa com o seu advogado, conversa com ele sobre a rescisão do contrato com ele e pede para que ele faça um subestabelecimento ou renuncie, né, de fato à procuração, para que tu possas aí sim começar a atuar ou sugerir algo, né, dar um parecer jurídico para ele. Isso, porque, gente, o cliente vai sentar na tua frente, ele vai contar inúmeras histórias. Ele vai contar que o processo não está andando, que o advogado antigo não fez isso e aquilo, e doutora me ajuda. Então a gente tem que saber filtrar isso, porque tu escuta o teu cliente falar, tu vai para tomar as dores dele, né? Como assim? Né? O teu advogado não fez isso? Então, assim, primeiro respirem fundo, né? Consultem o processo, se é segredo de justiça, né? Vocês conseguem até pedir para ele, entre em contato com o advogado vai passar a senha, porque o cliente tem direito à senha do processo, inclusive. Então, consultem até com a própria senha do cliente, dê uma olhadinha de fato. Porque 95% das vezes o advogado está trabalhando no processo. Exatamente. O processo só está sendo vagaroso, só está moroso por culpa do judiciário. Não é culpa nossa, né? Não é culpa do advogado. Então, às vezes, o cliente vem aqui, quer trocar de advogado, porque o processo está demorando, mas o processo está demorando não por culpa do advogado. O advogado está fazendo mais do que deveria ainda, mas é impossível. A gente não atua na sentença nem nada, né? Quem sentencia um processo, quem despacha um processo é o juiz, é a parte do judiciário. Nós somos uma profissão de meio. Eu acho que dificilmente exista um advogado que queira protelar o processo, que queira, sei lá, fazer com que o processo fique de fato moroso. É muito difícil. Ou que, sei lá, engane ou fale algo. Claro, a gente sabe que existem profissionais e profissionais, como né? em todas as profissões, né? Mas eu acredito que a grande maioria, trabalha com respeito e com efetividade, né? Com certeza. E até na questão da consulta, voltando, né, a importância da consulta, a gente tem que colocar numa planilha, na ponta do lápis, todos os gastos que a gente tem no geral, né? Porque eu não tô cobrando consulta, porque eu sou super dinheirista. Não é isso, é a minha profissão, né? Até mesmo porque também é nosso trabalho intelectual. Eu faço principalmente área da família. Eu nunca tive uma consulta de 15 minutos, de 10 minutos. A minha consulta geralmente é 1 hora, 1 hora e pouco. É impossível uma pessoa que vem falar de direito de família, um divórcio, uma pensão alimentícia, ficar pouco tempo. Então é 1 hora pelo menos de atendimento, mais elaboração, né, de contrato de honorários que tem que fazer na hora, a elaboração da procuração dos documentos, o contato via até o WhatsApp, que hoje em dia veio para auxiliar, mas também atrapalha muito a nossa vida como advogado, porque a gente não tem o tempo de ficar respondendo na hora que o cliente quer.
Então, E até estabelecer isso em contrato, isso. né? Que tu não, o teu trabalho não tá Vinculado ao WhatsApp, né? Exatamente. Então, a gente tem que estar sempre... Demora muito, então é impossível. A gente estudou, né? A gente tem várias pós-graduações, mestrado, enfim. Tá sempre trabalhando, estudando e dá uma informação de graça para alguém. Porque se a pessoa vem até ti, ela precisa de ti para alguma coisa. Qualquer profissão é assim. Não se paga consulta para médico, ele pode ficar 5 minutos contigo, mas tu vai questionar por que eu paguei essa consulta se foi tão rápida? Não, né? E a nossa consulta ainda é 1 hora e pouco. A gente tá ganhando dos médicos nessa. Porque eu pelo menos pessoalmente, nunca tive uma consulta médica que demorasse o tempo de uma consulta que eu tenho com um cliente meu. Então, é o mínimo, assim, é o valor da consulta. Não abram mão da consulta de vocês. Se o cliente, de fato, não tem 1 centavo para dar para vocês agora, e de fato é o que está acontecendo em muitas situações, principalmente, né, nessas ações que a gente citou, que é previdenciário e trabalhista, cobrem ao final, coloquem no contrato. Não, você vai me pagar tanto no final, além do valor X, que é referente à consulta. Exatamente. O cliente, na verdade, a gente tem a mania, né? A gente teve a mania de fazer o contrato e simplesmente pedir para o cliente assinar, não ler. É muito importante ler, estabelecer essa relação com o cliente, conversar com ele, é isso, é aquilo, eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, os pedidos são esses da ação, as despesas são por conta do cliente, ou etc. Eu não vou prestar informação se o processo não andar, porque às vezes o cliente tem mania de falar assim, o meu advogado ele não manda mensagem, ele não diz nada. Claro, o processo não anda, a gente não tem o que falar para o cliente, a gente vai ligar para o cliente para falar o quê? Oi, e aí, fulano, bem. Só para te dizer que não andou, tá? Boa semana. Então assim, é muito importante que neste primeiro momento, a hora que o cliente for de fato fechar o contrato, que você deixe claro quais são os seus serviços, né, e quais não são. E outra coisa também bem importante que tem que ser, você tem que pensar na hora de fazer seu contrato, de cobrar, precificar os seus honorários, são as suas despesas no gerais. Porque uma coisa que a gente vê, né? A tabela é valor mínimo é X, então vou cobrar mais ou menos isso, ou eu acho que vai ser um pouco mais trabalhoso, ou tem mais bens, o que seja, vou cobrar um pouco a mais. Mas tem que colocar na ponta do lápis que os teus gastos no geral, né? Uma coisa que muita gente esquece, tem que colocar que tu tem água para pagar, tu tem luz para pagar, tem aluguel, IPTU, tem inúmeras despesas do escritório, que elas também são referentes ao teu serviço, são inerentes ao teu serviço. Tu vai precisar de luz, tu vai precisar de internet para poder trabalhar no processo do teu cliente, tem o teu conhecimento intelectual, então isso tem que ser colocado numa planilha, até bem importante. Eu não sei mexer com Excel direito, graças a Deus a Carol sabe aqui no escritório, a parte de Excel é com ela, mas é muito importante a gente ter uma planilha mesmo para calcular o que a gente pode cobrar, porque não é só o valor mínimo da tabela, é o valor da tabela que, claro, ela vai te servir de referência, porque se o valor de uma ação X é 5 mil, tu não vai cobrar 1.000 por ela, né, por favor. Então, tu vai cobrar pelo menos aquela média, mas tu vai acrescer a esse valor todos os gastos que tu tem inerentes à ação. E sempre visar o lucro, porque muitas vezes a gente coloca ali, eu vou cobrar o valor mínimo ali da tabela, porque eu acho que é o meu trabalho. Mas não é só o teu trabalho, tu tem que pensar no teu lucro, não só no teu trabalho. Tu tem que estabelecer mentalmente um salário para ti. Opa, qual que é o meu salário para trabalhar nesse processo? Então, tu estás fazendo um apanhado de coisas. Tu tá incluindo as tuas despesas, o teu trabalho, que é a tua atividade intelectual, mas tu tem que visar também o teu lucro. E também um erro, assim, que eu acho, né, crasso de todo advogado que está começando também, principalmente aqueles que vão atuando e começam sozinhos, eles esquecem que mesmo sozinhos eles também são uma empresa, né? Nosso escritório é uma empresa, a gente tem que trabalhar nele como se fosse uma empresa. Estou gerindo uma empresa, não é só o meu trabalho, eu, pessoa física. O meu escritório é uma empresa, independente de eu estar trabalhando sozinha ou com uma sociedade de advogados. Exatamente. Gente, coloquem a previsão de gastos no contrato de honorário. Gastos como estacionamento, às vezes a gente vai no cartório, precisa pagar uma taxa, etc. Reembolso, taxa. O reembolso. Vamos dizer que a gente não passe na hora o reembolso para o cliente, mas coloca ali na pastinha dele os comprovantes e no final você cobra. Porque às vezes a gente vai colocar na ponta do lápis, a gente gastou mais do que ganhou. Principalmente essa parte assim de quando a gente fala de estacionamento e tal, a gente aqui mora numa cidade em que muitas coisas acontecem na cidade vizinha aqui, né, que é Itajaí. Exatamente. Então a gente atravessa um ferryboat, então tem todo esse tipo de despesa, não é só a gasolina em si, né, tem tudo isso. E muitas vezes a gente vai emitindo AR e não vou lá ligar pro meu cliente agora, que eu sei que tá trabalhando o dia inteiro, não vai me responder, eu preciso para hoje, eu preciso para urgente, eu mando
depois guardo a documentação toda e cobro dele posteriormente. Mas é importante, quando for elaborar o contrato, ler para o teu cliente, explicar para ele que algumas vezes isso vai acontecer, algumas vezes tu vai precisar gastar e que ele vai precisar te reembolsar, para ele não achar que todas as taxas estão inclusas nesse valor dos honorários. Não, os honorários é para a elaboração da minuta, é o teu trabalho intelectual. Agora, as demais taxas, elas não vão estar englobadas nisso, elas vão estar por fora. Como, inclusive, o caso quando existe grau de recurso numa ação. É importante a gente também sempre definir no contrato que é a X até a sentença. Depois da sentença, se tiver eventualmente um recurso, vai ser cobrado mais tal valor, porque daí a minha procuração vai até o primeiro grau, vai até a sentença. Depois disso, eu vou precisar, inclusive, de uma nova procuração para recorrer e assim por diante. Exatamente. E quem é advogado sabe o prazer que é reverter uma sentença ou ganhar um recurso. E às vezes tu só ganha palminhas, né, do cliente. E não, a gente tem que ganhar... Ou não fez mais que tua obrigação, né, doutora? Né? Não fez mais... Não, coloca ali, estabelece uma porcentagem, né, se for uma ação de risco ou um valor a mais, é muito importante isso, porque é o teu trabalho e, nossa, ganhar um recurso é um mérito, só a gente sabe o mérito que é, né? E sobre ganhar um recurso, inclusive, é bem importante a gente falar da menina dos olhos dos advogados, que é os honorários de sucumbência. Exatamente. É importantíssimo destacar, falar para o teu cliente, nem que seja 100 vezes, enquanto ele está ali assinando o teu contrato, que o que constar de honorário de sucumbência é do advogado, gente. Não existe honorário de sucumbência do cliente. Muitas vezes, cobrei, vamos supor, um contrato de risco, que a gente chama, é 30% ao final. E além dos 30%, a gente ganha também 10% de honorário de sucumbência. Sucumbência é os honorários do advogado vencedor da demanda, digamos assim. Então, é como se eu tivesse direito a 40%, mas não são 40% do cliente. 30% ele vai pagar, 10% fica pela parte do judiciário. Mas o cliente vai ver aquilo ali no processo, ele vai dizer, como assim? O cliente o meu advogado comeu 40%, esses 10% cadê que não está na minha conta? Então, é importante destacar que honorário de sucumbência é do advogado, não é do cliente, nunca, em nenhuma hipótese. Exatamente. Outra coisa bem importante, não, é que assim, só a gente sabe o trabalho que é explicar para o cliente o que é honorário de sucumbência. Eu já mandei áudio de 2 minutos, quase um podcast, quase o nosso podcast de Justiça Esperando, tá? Inclusive, a gente vai começar a mandar o link para eles agora. O que é honorário de sucumbência? Dá uma olhadinha nesse episódio, nosso 8º episódio do podcast, que a gente vai estar explicando. Gente, ação de risco, em que a gente geralmente cobra uma porcentagem ao fim. O meu advogado cobra só no final. Gente, assim, a gente sabe que nem toda causa é ganha, tá? Tem causa que demanda trabalho, então, assim, por favor, né, gente, não vamos só trabalhar pela porcentagem. Estabeleça uma taxa para entrar no processo. Veja quais são os teus gastos iniciais para entrar com o processo. Isso é muito importante. E até mesmo porque tem ações que a gente nem tem como cobrar, né? Só ao final, assim, é impossível. Até bem importante pro cliente, né? Tu que não é profissional, que tá ouvindo a gente, tu não é profissional, não é nem um jurista, nem um profissional do direito, saber que tem ações que não tem como. Por exemplo, mesmo que eu for entrar com uma ação de alimentos, uma ação que eu vou definir uma pensão alimentícia. É só se eu conseguir definir, é só quando ele for citado, é só quando ele me pagar. Não, gente, primeiro que pensão alimentícia não é minha. Pensão alimentícia é do filho menor do meu cliente, ponto. Eu não tenho que requerer porcentagem sobre a pensão alimentícia dele. O meu valor é X para entrar com a ação. A ação pode demorar 10 anos, se a gente não encontrar ele, como a ação pode demorar 1 mês se já for localizado rápido e o juiz já definir, né, de ofício, que geralmente é uma ação mais rápida, ação de alimentos, por envolver menor. Mas ainda assim, eu não tenho que ficar esperando ser cobrada a pensão alimentícia, receber uma porcentagem da pensão alimentícia. Primeiro que a pensão alimentícia não é minha, é da criança, do adolescente. Segundo, que muitas pessoas esquecem que o advogado ele também precisa comer, ele precisa se vestir, ele precisa viver, pagar suas contas, né? Então, eu não posso ficar esperando um processo. Se para o cliente o processo é demorado, para a gente também, a demora Exatamente. É a mesma. Não tem que ficar esperando isso, eu tenho que pagar meu aluguel, não tem como eu chegar para o meu gerente do banco e dizer... Olha, senhor gerente, eu só vou pagar quando a minha ação X, ela lá no final, ela transitar em julgado, for sentenciada, transitar em julgado. Isso não existe, gente. Todo mundo trabalha, as pessoas têm uma mentalidade de que o advogado ele já é rico por natureza, então o advogado ele não vai precisar, eu vou pagar todo mundo e ao final, se sobrar, eu pago o meu advogado. Gente, honorários são alimentos, honorários é alimentos do advogado, então é bem importante a gente destacar isso pro cliente e destacar, inclusive, que é impossível todas as ações serem por contrato de risco. Na verdade, são mínimas as ações que a gente pode fazer por contrato de risco. Exatamente. As demais sempre vão ter o valor fixo, um valor X, que tu vai cobrar pro teu cliente.
A questão do advogado ser o último a receber é algo que é fato, né? Eu acho que a gente até já abordou isso em outros podcasts que a gente gravou. Sim. Então, se o teu cliente ele não puder pagar à vista para você, ou não puder pagar uma entrada e mais uma parcela, parcelar não é errado parcelar. O errado é a gente fazer e perder dinheiro, né? Por exemplo, se você vai fazer em longas parcelas, Casas Bahia, Carnê da Esperança, né? do Silvio Santos, estabelecer uns juros, uma correção monetária, porque vamos e viemos, né? Às vezes a gente faz uma parcela ali, né? Por querer ajudar, por querer que o cliente de fato tenha o seu direito, né? Tenha o seu litígio resolvido. Mas daqui a pouco tu faz, vamos dizer que tu faça ali em 2 anos. Daqui a 2 anos, esse dinheiro aí vai o quê? Vai desvalorizar? Nossa! Então faça isso em contrato. E também assim, hoje em dia todo mundo tem cartão de crédito, quer parcelar, parcela lá nas suas 12 vezes que seja, né? Pelo cartão de crédito é muito difícil. Se um cliente não tem cartão de crédito porque tem o nome sujo, esquece que ele vai te pagar, ele não vai te pagar. Pode ter certeza que ele não vai te pagar. Esqueçam isso também de, vou fazer realmente... Se ele não tem medo nem do banco, ele vai ter medo de ti. É verdade. E outra coisa também, né? Não façam isso de, vou fazer em 20 prestações, em 15... Gente, a gente não é financiamento bancário, a gente não tem que fazer em trocentas vezes. Em casos remotos, né? Sim, a gente tem que fazer... Olha, tem um parcelamento aqui que é direto conosco, no máximo 4 vezes, uma entrada e mais 3, uma entrada e mais 4, no mais tardar, dependendo do valor. Deu, gente, esse negócio de carnês gigantescos, não, nós não somos nenhuma financiadora. Isso não existe. Então, se quiser financiar em mais vezes, faz por cartão de crédito, então parcelado. Todo mundo tem o seu. Se eu não me engano também, inclusive a Nubank, até pessoas que têm nome sujo conseguem tirar também o cartão, então não é desculpa, gente. Então, você precisa de um advogado, você precisa ter dinheiro para pagar por ele também. Não vai entrar numa loja, querer comprar 500 peças de roupa e não ter dinheiro para pagar. Mas assim, além do cliente não querer pagar o advogado, ele não quer comprometer o limite do cartão com o advogado, é importante dizer, né? Não tem como eu fazer direto por aí com a senhora, doutora. A senhora faz uma notinha promissória, gente, isso é direto, acontece. E esqueçam que vocês vão receber. Esqueçam, porque não vai. Tu vai acabar gastando ainda para poder executar esse cliente. E aí gastar tempo, gasta dinheiro, né? Causa mais ansiedade, estresse, porque é uma situação chata ter que cobrar o teu cliente, é muito complicado. É um cliente que teve aquela segurança contigo, ele te contratou, teve aquela confiança e daí do nada tu tem que... É complicado, assim, né? E ele não vai te pagar e ainda vai sair falando mal de você. Bem péssimo advogada, não vá até lá, que é a pior. E isso acontece direto, gente, assim, sempre, por isso que eu falo da importância de quando um cliente vir para falar de outro advogado na tua frente, tu saber filtrar. Porque ele vai falar isso, e se ele não pagou para um outro advogado, ele vai vir aqui para querer te contratar, vai acontecer a mesma coisa contigo, e tu vai muitas vezes pegar a procuração desse cliente, pegar o subestabelecimento, e então ele não vai te pagar também. Então não custa também, quando for pegar o subestabelecimento de outro profissional, conversar com o profissional, né? Dá uma ligadinha, não custa, gente, o telefone tá aí, o WhatsApp tá aí. Oi, doutora, tudo bem? Fulano me procurou, que ele quer me contratar, queria que a doutora passasse o subestabelecimento para mim. Gostaria de saber, ele te pagou os honorários? Porque se ele não pagou, eu não vou pegar a procuração dele, então eu faço questão que a doutora vá, que execute os honorários, porque eu acho que isso aí é o mínimo, gente, não é nem questão de cortesia, é o mínimo, né? A gente tem que fazer isso pelo outro profissional. Exatamente. Outra coisa com relação às cláusulas do contrato de honorário, né? Estávamos falando de parcelas atualizadas com juros, mas estabelecer também uma cláusula de atraso, né? Porque a gente tem conta para pagar também, por incrível que pareça, né? Os nossos boletos também vencem. E é muito complicado o cliente ele se comprometer a pagar no dia 10, aí tudo acontece com ele, né? O cachorro comeu não sei o quê, o carro quebrou, o pneu furou, acabou o gás, aí não dá para pagar. Então que estabeleça uma multa por atraso e uma multa boa. Né? Tem que botar multa, tem que botar mora, juros, tem que colocar tudo que de fato a gente tem direito, sim, porque eu penso assim, né? Quando a gente vai fazer um contrato e eu vou fazer qualquer parcelamento com qualquer pessoa, a gente não pode fazer já achando que a pessoa não vai pagar. Então, se a pessoa está acreditando que ela não vai pagar, ela não vai discutir juro contigo. Exatamente. Quando ela vai assinar o contrato, colocar, olha que a multa é 1000%, né? Claro que seria um pouquinho abusivo, né? Digamos. Mas a multa é X. Ele não vai nem discutir isso contigo. O bom pagador não vai discutir multa contigo, porque o interesse dele não é pagar essa multa, o interesse dele não é atrasar, o interesse dele é pagar. Então, tu já vai ver pelo teu cliente, na hora de elaborar que tu lê, a multa
é 10% em caso de descumprimento, que ele já vai renar, já vai começar por ali, ele já vai, opa, mas por que tudo isso? Aí tu já pode ter certeza que em algum momento ali ele vai atrasar. E não falo de atraso pequeno, porque tudo bem, a gente esperar 3, 4 dias, acontece, né? Às vezes um pagamento atrasa, às vezes acontece alguma coisa mesmo, mas pessoas vão deixando 1, 2, 3 meses de pagar, e isso acontece bastante. Então a gente tem que ter uma ferramenta boa, a gente até recomenda que entre em contato com o próprio banco, cooperativa, né, que faça essa cobrança, porque daí deixa de ser chato para ti ter que ficar cobrando esse cliente, que a ação tá tramitando ainda, então fica uma situação chata, eu tô advogando para a pessoa ainda, a ação tá tramitando e ele tá me devendo, eu tô lá cobrando, incomodando, a gente tá numa relação chata. Então é importante, né? Entre em contato com o seu banco, com a sua cooperativa, eles fazem os boletos de cobrança, eles entram em contato, eles executam. Então é bem melhor até do que muitas vezes a gente se estressar 10 vezes mais, né? Exatamente. A gente já tem tanto estresse pela frente, né? O que mais o advogado tem, gente, é ansiedade. A gente fala em todo podcast aqui, né? Mas é verdade. Um advogado que não toma o Rivotril é um advogado de desconfiança, gente. E o advogado, ele nem que seja um floralzinho, ele precisa estar tomando. É uma profissão que a gente tem que ter muito sangue frio. Não é pra covardes. E assim, o advogado, ele quando se encontra, ou ele troca receita de Rivotril, ou assim, ó, receita de purificação, cristais, incenso, acontece muito. Principalmente a primeira coisa que vai fazer, como é que tá, guria, comecei a tomar um remédio novo, eu não substituí por vários, esse aqui que é específico. E o banho de anil à noite, sal grosso. Banho de anil com sal grosso, inclusive tomem de pescoço pra baixo, bem importante. Olha, gente, como purificar o seu cristal, é sempre o papo de advogado, por incrível que pareça, as pessoas acham que o advogado se reúne pra rir da cara do cliente e pra falar de dinheiro, né? Não, gente, é a última coisa, a primeira coisa sempre é receitas, né? São fármacos controlados que a gente usa. Nome de terapeuta. Exatamente, né? E também a gente discute um pouquinho, assim, sobre o judiciário, a gente fala, né? Aquela vara tá assim, ainda tá, meu Deus, as nossas discussões basicamente são essas, né? E assim, ó, a gente fala mal de juiz? Fala. Porque todo mundo fala mal de advogado, a gente merece também falar um pouquinho mal de juiz, promotor. A gente falou já desde o primeiro podcast, gente, que ninguém gosta de advogado. O juiz não gosta, o delegado não gosta, o promotor não gosta, o próprio advogado não gosta do outro advogado. O advogado, ele é uma persona não grata. É verdade, mas não é uma pessoa que todo mundo um dia vai precisar, gente. Seja para receber uma herança, que é uma coisa boa, como seja para te defender de um processo, que é uma coisa ruim. Então, você vai sempre precisar de advogado em algum momento da tua vida. Então não fica falando da nossa profissão, não. Ai, gente. Outra coisa que a gente pode também, voltando ao assunto dos custos, né, não perdendo muito o fio da meada, colocar no processo específico, muitos processos são mais complexos que os outros. Colocar o aperfeiçoamento, né? O curso que a gente necessita. Às vezes a gente precisa fazer um curso para aquele processo específico. Acontece, é raro, mas acontece sempre, né? É verdade. E programas de cálculo, porque às vezes, dependendo se é uma ação que é tributária, não é o mesmo programa de cálculo que eu vou poder usar para uma ação previdenciária. Eu tenho que adquirir um cálculo novo. E, gente, deem uma pesquisadinha por baixo para vocês verem o preço desses cálculos. Então não tem a menor condição de ser um valor baixo. A gente tem que entrar com uma ação de valor alto, porque só o curso já é um valor exorbitante e a gente tem que fazer. Geralmente o cliente vem querendo saber quanto tempo falta para minha aposentadoria. Oferece para ele um serviço, um planejamento previdenciário, ou na parte tributária um planejamento tributário. Oferece esse serviço e cobre por isso. Não deixa nunca de cobrar. Você está pagando o programa, você pagou o seu curso, pagou a sua pós-graduação. Aí ele vem aqui só perguntar quanto tempo eu falto pra me aposentar. Gente, ele quer o teu tempo ali, né? E tu fazer o cálculo e ainda ter que fornecer o tempo pra ele de graça é demais, né? E dar o salário ainda que ele vai ganhar. Né? E ainda ele quer impresso em várias folhas, quer tudo ali, né? É complicado. E puxando a sardinha pro meu lado também, da vara da família, a mesma coisa também. Ofereça pro seu cliente um planejamento patrimonial, na verdade, o holding, né? Chamado holding familiar. Que é bem... só ser muito chique. Porque é muito importante isso também, gente, porque assim, a gente só se preocupa com isso, com os bens, com o inventário depois ali da morte. A gente esquece também que a gente pode fazer um planejamento anterior para que não seja necessário nem mesmo ser feito o inventário quando a pessoa falece. Então ofereça isso também para o seu cliente. Isso também tem que ser feito pós-graduação, especialização específica.
tu tens que fazer também toda uma planilha para o teu cliente, ele tem que saber que herdeiro vai ficar com o que já desde o começo, ser feita dessa forma para que seja já, cada um já receba a sua parte, não tenha todo, porque quando uma pessoa falece, até tu abrir o inventário, às vezes tu não tá com cabeça, e a gente tem prazo de 60 dias para entrar, para não pagar multa. Então é importante fazer tudo isso de forma antecipatória. Outra coisa bem importante na hora da gente cobrar por esses serviços é embelezá-los. Porque assim... maquiá-los, né? Não, porque assim, ó, às vezes a gente fala assim pro cliente, não, eu faço aqui rapidinho pra ti. Não é rapidinho, gente. Eu tô fazendo aqui, só um minuto a gente pode fazer agora um planejamento. É que é rápido pra gente, né, Carol? Porque a gente já tem a especialização, então pra gente acaba sendo rápido. Só que pra ser rápido pra gente, a gente estudou muito pra isso. Exatamente. Então, e muitas vezes o cliente vem aqui, ele não quer te pagar pelo cálculo justamente por isso. Porque tá que já... é rapidinho, né? Porque, não fizesse isso aí em 5 minutos, então pra que eu vou pagar uma coisa tão simples, né? Na cabeça deles é isso, e de fato é bom explicar pro cliente justamente isso, é bem importante, Carol, mesmo. De explicar pra ele, não, isso aqui eu até tô fazendo pra ti de uma forma rápida, mas é porque eu já tenho o programa, eu já tenho a especialização e eu consegui me adequar pra conseguir fazer isso de forma rápida. Mas isso aqui é extremamente complexo, tanto que várias vezes, né, quando a própria Carol atende no previdenciário ali, a gente vai dar o cálculo, né, para as pessoas, são páginas e páginas, gente, são cerca de 20 páginas só de cálculo, então não pode ser nenhuma coisa rapidinha nem que ela quisesse, né? Exatamente. Outra coisa, os nossos amigos criminalistas, né, eles a gente sabe, né, que convivem com mensagens do tipo, tem como a doutora ir lá no presídio para mim rapidinho? Ou tem como a doutora levar, isso acontece, é raro, mas acontece com frequência. Acontece todo dia. Tem como a doutora levar, na hora que for atender ele, um ventilador, isso acontece muito. Então assim, não deixe, pelo amor de Deus, de cobrar essa diligência, né? Não vá de graça, pelo amor de Deus, primeiro, porque ninguém vai no presídio e em meia hora volta, né? E também não é um lugar que tem flores, né? Um super atendimento, né? Uma beleza. Não, gente, né? Já é um ambiente pesado. Já é um ambiente pesado por natureza e é impossível, né? Todas as vezes que a gente precisou ir, né, Carol? Pelo menos assim, é uma manhã inteira perdida, uma tarde inteira perdida, é uma tarde inteira que tu poderia estar ganhando dinheiro, dando consultas, né? Com teus clientes, cumprindo prazo, tu poderia estar fazendo 500 outras coisas, mas tu tem que fechar o teu escritório para poder fazer essa diligência. Então, fazer isso de graça é impossível. Além de cobrar valor da diligência, englobe nela também os custos que tu tem com gasolina, os custos que tu tem aqui, como na nossa região eu falei, a gente tem o ferry boat, né? E ele por 1 minutinho de travessia é R$9, inclusive ficar é caríssimo, é a travessia mais cara do país. Então, pelo menos ida e volta tu já vai perder R$20, fora banho de anil, né? Depois sal grosso, sal grosso. Fora o esparadrapo no umbigo, que é bem importante, né? Gente, por favor, né? Não esqueçam, né? Diquinhas, então, por favor, ir para o presídio despreparado já é um absurdo, né? E ainda é de graça, não, por favor. Aí pega a sua carteirinha, querido advogado, quebre, corte ela em 5 pedaços, pelo amor de Deus, porque eu não te quero como colega de profissão, por favor. Né? Já vai aturar desaforo, né? Porque tu já chega lá no portão já aturando, né? Desaforo. O café, gente, até assim, ó, doce. E quando tem, né? Então, assim, ó, nem um cafezinho pra te suportar aquilo lá com dignidade tem. Tu ainda corre o risco de ter uma crise de índice glicêmico, diabetes, né? É verdade. Então... Inclusive, né, as pessoas que fazem os cafés lá, eles são sempre apaixonados, né? Muito românticos, eles colocam muito açúcar. Então é complicado. Quando tem café, que até que fique claro. Então, assim, ó, o café, ele movimenta. O café é igual o ar pro advogado. Então, assim, ó, não ter café ou ter um café ruim, gente, isso aí é a mesma coisa que dar um tapa na nossa cara. Não faça isso. Ai, até um caos que aconteceu, a volta das audiências presenciais. Alguns fóruns, a sala da OAB ainda não tá, eu acho que não tá aberta, né? Não tá disponível. Chegamos, né, para fazer a nossa querida audiência presencial. Que a gente tava morrendo de saudade, inclusive, né? Saudade de ver gente, ver povo, até de ver o juiz. A gente queria abraçar o juiz. E o advogado dele entra no fórum, já vai direto pra sala da OAB pra pegar o café. Correndo. Ele vai assim, ó, ele nem... Já nem se apresenta. Passa aqui, ó, eu vou passar nessa porta aqui, depois a gente vem, a gente conversa, mas primeiro eu preciso do meu café, é a primeira coisa. O advogado, ele não fica 1 minuto sem café, gente. E a sala tava fechada? Meu Deus, já foi igual um tapa na nossa cara, né? A gente chega naquele momento, acabou o brilho, foi sumindo, assim, né? A gente olhou uma pra outra, o que tá acontecendo, né? Em que mundo estamos, né? É uma profissão difícil, né? Gente, então, além do café e do Rivotril, né? A gente também
do anil, né? A gente tá passando mantras, o incenso, que a gente tem que ter o incensozinho. Cristais, a gente até postou essa semana, né? Um memezinho que dizia que nós somos uma geração que a gente acredita em tudo, né? Em Deus, no universo, nos cristais, no incenso, na NASA, nos ETs, a gente acredita em tudo. Signo, com certeza. Porque signo, assim, né? o advogado, ele já desistiu da vida faz tempo. Já, pra ele ser advogado, a vida dele já acabou há muito tempo, assim, então, né? assim, a gente tem que se apegar a algo, né? Principalmente nossos amigos trabalhistas, né, que eu vou falar, que eles já vão ali com uma calça listrada e um blazer quadriculado. Ele tá ali, o que ele faz? Ele acorda e ele pega ali a primeira roupa. Ele não penteia o cabelo e vai, e a vida dele é isso, porque ele já desistiu da vida, né? Ele desistiu, o contrário, por exemplo, do advogado tributarista, que tu olha, ele tá impecável de smoking praticamente, né? Verdade, numa audiência, se sente até humilhada do lado dele, pensa, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Não, imagina um tributarista ir numa audiência trabalhista, às vezes vai fazer uma... Ele vai ficar horrorizado, ele vai ficar perplexo, que imundo eu caí aqui, que realidade alternativa é essa, Stranger Things, ele vai achar, porque não é possível, gente. E assim são casos e casos. A gente tem que um dia fazer um podcast aqui, né, Carol? Só de audiência, eu acho, né? Audiência, assim, ó, tudo que já aconteceu com a gente em audiências. Isso. De rir e de chorar, porque a gente chora muito mais do que a gente ri numa audiência. E assim, fazer uma enquete pro pessoal também mandar, né? Pra gente começar a ler, assim, né? Tudo que já aconteceu. Todos os casos, porque, né? gente, acontece coisa em audiência que se a gente fala pra alguém, ninguém acredita. As pessoas acham que o advogado tá dando uma de pescador, que ele tá mentindo, e na verdade, gente, a gente conta nem tudo, porque a gente não pode contar tudo de uma audiência. É que agora com as audiências virtuais, que, né, com a gravação, né, a gente consegue ver um pouco, né, do que acontece, né? Mas acontece muita coisa engraçada e acontece muita coisa absurda também, muita violação de prerrogativa, que até foi uma das vantagens dessas audiências virtuais, elas terem essa gravação, porque se a gente conta isso por um cliente, a forma muitas vezes como um juiz ou como um promotor, não todos, né, gente, por favor, mas como eles nos tratam numa audiência, ninguém acredita, todo mundo acha, não, isso aí é impossível, tá exagerando, não, gente, é assim. Por isso que eu digo que ninguém gosta de advogado, porque muita gente é tratado como um nada mesmo. A gente precisa defender a nossa prerrogativa, a gente precisa estar lá sim fazendo barraco, precisa sim estar chamando a OAB, né, chamando até mídia, o que for, para poder fazer valer o nosso direito de trabalhar. E isso é muito absurdo, gente, porque não existe hierarquia, né? Na verdade, o juiz e o promotor não são maiores do que eu numa audiência, nós somos iguais. Né? Nós somos, numa audiência, no judiciário ali, nós somos iguais, nós três. Então, por que sempre querem diminuir o advogado de alguma forma, né? Assim, para finalizar, né, a gente está reclamando tanto do tratamento com o advogado, eu vou me solidarizar com o estagiário. Ah, verdade. Porque, assim, ó, pior do que o advogado é o estagiário. O estagiário é mais odiado que a gente. Eu tava vendo um meme essa semana que tinha uma placa no fórum, que o fórum, eles estavam fornecendo pão para todos os funcionários do fórum, menos pro estagiário. Porque o estagiário, ele nem é gente, né, coitado? Gente, negar um pão pro estagiário. Meu Deus. Olha, espero que pelo menos a água eles estejam, né, disponibilizando para esse pobre ser que faz tudo, né? Porque, meu Deus, o estagiário, eu já estagiei, a Carol já estagiou. Sim. A gente não é brincadeira, tá? Não é só ali, porque o estagiário fica 6 horinhas. São 6 horinhas que o estagiário não respira. Foi lá, quando eu estagiei, que eu comecei a aprender o que era um café, porque sem um café eu também não existia. Já naquela época. Então, realmente, palmas para os estagiários. E assim, cortando a mão dos processos físicos. Eu cortava. Aí manchava o processo de sangue. A gente levava esporro. Eu levei um esporro assim, gente. Foi dessa forma, o cortador, o papel cortou meu dedo, sujou a página de sangue. Eu fiquei apavorada, com dor e apavorada, querendo ali, o que eu vou fazer com essa folha? E ainda minha chefe deu um esporro, assim, tenha mais cuidado. Eu, poxa. Porque sujou de sangue, né? Poxa, cara, meu sangue, que o estagiário, ele dá o sangue pela profissão. Então, assim, vamos valorizar sim nossos amigos estagiários. Eu acho que por hoje é isso, Por hoje, né? Cada vez a gente vai puxando um assunto diferente. Quando a gente vê, a gente já saiu. A gente começou com precificação e com contrato, a gente já terminou falando de meme de estagiário. Eu tenho muito medo de ser processada, que a gente vai se empolgando e a gente vai falando, né? A gente não deu nomes, então Gente, não nos processem, tá? Até porque não tem nada pra executar, tá? Então, assim, não perca o seu tempo. A gente tem só os equipamentos aqui do podcast no momento, tá? Que são equipamentos de trabalho e, portanto, impenhoráveis, tá? Só pra deixar claro. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Até o nosso próxima semana, próxima quinta, no nosso próximo podcast. Mandem pra gente, inclusive, essa ideia da Carol, de falem os causos de vocês aí, em audiência, no judiciário em geral, engraçados, inclusive tristes, porque a gente chora no banho também. Então pode contar pra gente que a gente tá aqui. Um beijo a todos e até o próximo. Boa tarde. Tchau, tchau.